Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham para mais um tutorial do Alimento Diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E chegamos ao volume, por esse título, Combater o Bom Combate. E eu vou falar sobre a semana 3, né? A semana 3 tem por título a importância de se manter saudável. Logo no começo, na segunda-feira, nós iniciamos dizendo que estamos no meio de um combate, de uma corrida, né? Porque Paulo diz: combati o bom combate, né? Completei a carreira. Quer dizer, Paulo faz a ilustração de que estamos no meio de uma batalha espiritual e também no meio de uma corrida espiritual. E numa batalha não há espaço, né, para indolência, para preguiça, para descuido, para distração, porque qualquer distração pode custar a vida de um combatente. E também numa corrida, né, uma corrida de atletas de alta performance, qualquer fração de segundo conta. Portanto, se nós queremos ganhar o prêmio numa corrida e se nós queremos também vencer uma batalha e não morrer no campo de batalha, nós precisamos levar, né, essa carreira, essa batalha com toda a seriedade, não descuidar nem um minuto, né? Vamos correr olhando para o alvo, para Cristo, né? E principalmente agora com o Salmo 110, versículo 3, nos mostra o momento da aurora e estamos de fato presenciando e vivenciando muitos fatos relacionados à aurora e os milagres estão acontecendo, né? E o Senhor está despertando várias pessoas da igreja, convocando-os para o exército de Deus. E também uma coisa impressionante é que os jovens estão sendo despertados e muitos jovens estão se juntando a nós, né? Porque isso faz parte da profecia e da promessa do Pai para com seu Filho, né? Isso também está em Salmo 2, ali, né, mostra, e Salmo 110, versículo 3, e Deus Pai prometeu ao Filho, né, que mandaria, né, um exército de jovens santos e esses jovens cairiam do céu como gotas do orvalho, né? As gotas do orvalho são de número incontável, né? Então, graças a Deus, nós estamos presenciando nesse momento, já faz vários meses, muitos jovens estão, né, se alistando, estão aparecendo, tanto, né, no encargo da igreja, da obra do Senhor, quanto no Avança Jovem. Estamos vendo na comportagem dinâmica também, né? Então nós estamos vendo, os jovens estão se despertando, né, na igreja como a parte da vanguarda, né? Estão na luta, engajando-se na luta principal. Portanto, nós só podemos dar graças a Deus e vamos continuar, né, nessa batalha, nessa corrida, sem esmorecer, sem distrair-nos, tá bom? Sem nos desanimar. Muito bem. Então, daí para frente eu quero fazer como eu fiz da outra vez. Eu vou apresentar para vocês o esboço que eu fiz para essa mensagem. Quem sabe vocês ganham alguma luz extra, tá bom? Então, a importância de se manter saudável. Comecei mostrando pelo primeiro tópico, que são os ensinamentos diferentes que está em 1 Timóteo, capítulo, versículo 3 e 4, quando Paulo saiu da prisão romana, ele teve liberdade por algum tempo, né, visitar as igrejas. Quando ele passou por Éfeso, ele deixou Timóteo lá, porque ali já estava, né, seguindo já vários ensinamentos que estavam distraindo a igreja, distraindo os irmãos do ensinamento saudável dos apóstolos, né, que é o apóstolo Paulo. Essa palavra em grego, ensinamentos diferentes, é heterodidaskaleo, quer dizer, é ensinar outra doutrina ou ensinar né, uma doutrina diferente, desviando-se da verdade.
A heterodoxia está em oposição ao ensino ortodoxo dos apóstolos, né, a respeito da economia de Deus. E o ensinamento ortodoxo dos apóstolos, nesse caso aqui, se refere aos próprios ensinamentos do apóstolo Paulo, certo? E que são fábulas e genealogias sem fim. Fábulas ou mitos, né, vem da palavra grega mitos, narrativa ou história, verdadeira ou falsa, invenção ou ficção. São histórias fictícias, cheias de lendas, sem nenhum valor espiritual. Não tem valor nenhum, só causa discussão, curiosidade. Fábulas ou mitos em 1 Timóteo 1,4, 4,7 e 2 Timóteo 4,4 são palavras ou discursos sobre rumores, histórias, né, verdadeiras ou falsas e ficções. Provavelmente incluam histórias judaicas de milagres, invenções rabínicas, etc. Fábulas profanas e de velhas caducas em 1 Timóteo 4,7 e mitos judaicos, está em Tito 1,14. E genealogia sem fim refere-se às especulações judaicas relativas à história dos patriarcas e dos heróis do Antigo Testamento. Isso está em Tito 3,9. Tá? Aí essas pessoas que ensinam diferentemente, né, pretendem passar por mestres da lei, né? Então, algumas pessoas se desviaram de um coração puro, de uma boa consciência e de fé sem hipocrisia, perderam-se em discussões sem valor algum, né? A nós não interessa, queridos irmãos, não temos tempo a perder, inclusive com as muitas doutrinas, muitas mensagens, muitas palestras, né, que não nos levam a nada, não produzem, né, a economia de Deus na fé. Tudo que nós falamos visa ao progresso da fé, ao progresso da vontade de Deus sendo feita, executada na terra, né? Os mestres da lei ensinam o que o povo devem ou não fazer, sujeitando-o a ordenanças tais como, isso está em Colossenses 2, versículos 20 a 22, tais como: não peques, não proves isto, não toques daquilo, que são preceitos e ensinamento dos homens e que perecem pelo uso, ao longo do tempo isso acaba desaparecendo. Essas coisas têm aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e de rigor ascético, que é o ascetismo, que não tem valor algum contra a sensualidade. Se alguém disser para vocês, né, você precisa reprimir a sua carne, reprimir seus desejos da sensualidade, né, através de um recurso aqui, um recurso lá, não faça isso, não faça aquilo, proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Queridos irmãos, não é o nosso caminho. O caminho do Espírito, o caminho, né, da vida cristã é pelo Espírito. É pelo Espírito é que nós mortificamos os feitos da carne, tá bom? Cuidado que ninguém vos escravize com suas filosofias e vãs sutilezas que se baseiam nas tradições humanas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, versículo 8. Rudimentos do mundo. O que são rudimentos do mundo? São ensinamentos rudimentares dos judeus e dos gentios que consistem em observâncias ritualísticas quanto a comer carne, Colossenses 2,18, beber, né, ou fazer lavagens, ascetismo e outros, tá? Os ritos, né, religiosos não têm valor, né, espiritual, né? Esses mestres hereges ensinavam que os crentes eram indignos de adorar Deus diretamente, teriam de se aproximar de Deus pela mediação dos anjos, Colossenses 2,18. Né? Isso é um absurdo, né?
há um só mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e os homens, né? E isso está em 1 Timóteo 2,5. Esses ensinamentos heréticos têm por finalidade desvincular os membros do corpo de Cristo da cabeça, para que não haja crescimento. Colossenses 2,19. Então, o ensinamento ortodoxo, o ensinamento saudável, leva você a se conectar com Cristo, que é a nossa cabeça, e isso promove crescimento, saúde espiritual. Mas esses outros ensinamentos heterodoxos, né, só promovem curiosidade, conhecimento, né, sem nenhum efeito prático, e, né, só produzem discussões e não leva a nada. Você não cresce, né, não tem nenhum efeito produtivo. A motivação dos ensinamentos diferentes pode ser por fonte de lucro. Por isso Paulo fala no final de 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 até 10, dizem que muitos deles, né, ensinam diferentemente, na verdade, para conseguir seus seguidores e, portanto, seus patrocinadores, e assim conseguir, né, lucro, visando lucros e interesses escusos. Por isso que, né, nós não vamos por esse caminho. E talvez alguns não é tanto pelo dinheiro, mas estão na busca pela fama, pela popularidade, né, pela glória dos homens e pelo holofote e pelo seu próprio ego, né, buscando a glória dos homens. O ensinamento heterodoxo não concorda com as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo e nem com o ensino segundo a piedade. 1 Timóteo 6, versículo 3. As palavras saudáveis referem-se às palavras que produzem vida e saúde espiritual. E as palavras do Senhor Jesus são espírito e são vida. João 6,63. Quando você recebe um ensinamento e não produz vida, não produz saúde espiritual, pode desconfiar. Você pode até estar gostando, você pode até achar que você está ganhando muito conhecimento, né, bíblico, mas se não produz saúde espiritual, né, não produz crescimento de vida, não é ensinamento saudável. O ensino segundo a piedade é o ensinamento que resulta em um viver que expressa Deus na carne. 1 Timóteo 3,16. Quer dizer, tudo que é saudável, a palavra saudável é a palavra da verdade. E a palavra da verdade, quando você a recebe e você a pratica, você vive, né, essa palavra, a própria realidade de Deus é constituída em você. Então, a verdade não fica apenas uma coisa objetiva fora de você. A verdade se torna a sua realidade espiritual. Essa é a palavra do seu testemunho. O seu viver dá um testemunho sobre a verdade, tá? Quem ensina os outros ensinamentos está cegado pelo orgulho e pela presunção. Nada entendem, mas está doente por questões e contendas e palavras, de que nasce inveja, discussões, difamações e até suspeitas malignas, disputas intermináveis por homens cuja mente é corrompida e privados da verdade, supondo que a piedade, né, tem a forma da piedade, porém sem poder, é fonte de lucro, 2 Timóteo 3,5 e também 1 Timóteo 6, 4 a 5. Isso quer dizer o quê? Aqueles que estavam concorrendo com o apóstolo Paulo com outros ensinamentos, eles tinham o propósito de afastar, né, a igreja de Paulo, que é da fonte saudável, né, do ensinamento ortodoxo. E com isso o quê? Eles começam a promover discussões e promover difamações. Difamavam a Paulo, né, e também com suspeitas malignas. Isso é muito comum, Satanás usa isso, solta uma mentira, né, pelo ar,
como que colocasse um ventilador e você jogar, né, papel picado, e o papel se espalha com mentira, com suspeitas malignas, até você recolher, né? Muitas pessoas já perderam a credibilidade para com Paulo. Isso é maligno, você não deve cair nisso, tá? E disputas intermináveis, sempre uma disputa, concorrência, competição para ganhar espaço, ganhar lugar no seu coração. Não, nós devemos ser simples e amarmos a palavra profética e seguimos a palavra profética, não se distraia por nada. Em geral, a motivação dos que ensinam diferentemente é buscar um espaço alternativo para si e no seguimento da piedade como um negócio lucrativo, com interesses financeiros e materiais. Talvez para outros seja a busca pelo poder, pela fama, popularidade ou glória, já expliquei isso. Paulo exorta Timóteo a não seguir esse caminho. Antes, deve seguir a justiça, a piedade, a fé e o amor e a perseverança e a mansidão, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, de 11 até 16. Havia então muitos insubordinados, faladores fúteis, enganadores, especialmente os da circuncisão, os crentes judeus. Eles perverteram casas inteiras, ensinando o que não devem, por indecente ganância. Tito 1, 10 a 11. Então, qual é o ensinamento dos apóstolos? Atos 2, 42, né? O ensinamento dos apóstolos trazem a saúde na igreja, traz alegria, singeleza, né, para viver a vida da igreja, e também o Senhor vai acrescentando dos que vão sendo salvos, né? Isso está em capítulo 2 de Atos até o versículo 46, tá? E qual é o escopo do ensinamento, né, saudável? É o Novo Testamento. A desordem na igreja começa com um desvio do ensinamento dos apóstolos. Para evitar que isso ocorra em nosso meio, temos que nos apegar à palavra fiel ensinada nas igrejas, segundo o ensinamento dos apóstolos, isto é, dentro do escopo das Escrituras. Paulo fala para Timóteo permanecer naquilo que aprendeu e sobre o qual tem plena convicção, pois sabe de quem aprendeu, que é de Paulo. 2 Timóteo 3,14. E toda a Escritura é o escopo do nosso ensino, 2 Timóteo 3, 16 a 17. A palavra profética determina a marcha e a direção do povo. Então, além do escopo que devemos ensinar, dentro do escopo das Escrituras, dentro do escopo do Novo Testamento, isso nos garante que estamos dentro dos limites do ensinamento saudável, mas isso ainda não é o bastante. Você precisa saber o que Deus está falando hoje, para a direção do povo de hoje, tá? Então, além de você estar limitado dentro do escopo das Escrituras, você precisa estar atento à palavra profética que Deus está falando hoje, porque sem a palavra profética você não tem a direção. Você pode ter o escopo do Novo Testamento, pode ter o escopo das Escrituras, mas você não tem a direção atual, né? Por isso que precisamos da palavra profética. A nuvem no Antigo Testamento dirigia o povo de Israel no deserto segundo a ordem ou o mandado do Senhor. Isso está em Números capítulo 9, versículos 17 até 23. Quando a nuvem se erguia, o povo se punha em marcha, e onde ela parava, o povo se acampava, né? Então, a nuvem é exatamente representa a palavra profética. Deus fala, Deus manda uma ordem, acontece uma ação, uma direção, não é isso? E a economia de Deus é executado por meio de um mover de Deus, né? Sem a nuvem não se conhecem a ordem do Senhor.
e muito menos a direção, que direção tomar. O povo vive na escuridão, vive a esmo. Como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em nosso coração, isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, a palavra profética é como uma candeia numa noite escura onde nós estamos vivendo. E nós precisamos de uma direção, nós precisamos da luz da candeia para nos dizer para onde ir. Vivemos em uma noite escura, se não houver uma luz que nos guie, estaremos totalmente perdidos e sem direção. Mas graças a Deus nós temos a palavra profética como uma candeia que brilha e nos dá direção. A palavra profética nos conduzirá até o dia clarear na vinda pública do nosso Senhor como sol da justiça. Isso está em Malaquias 4:2. Porém, a esperança dos que seguem de perto a sua palavra, dos que vivem vigilantes, porque amam a sua vinda, 2 Timóteo 4:8, será ver a aurora, ou seja, os primeiros raios do sol surgirem na sua vinda, na sua parousia secreta, para os vencedores. Para esses o Senhor aparecerá como a estrela da manhã. Apocalipse 2:28 e 22:16. Então nós estamos aqui não apenas como a maioria dos crentes, dos cristãos. Nós queremos ser os vencedores. Nós queremos viver uma vida em um estado de vigilância, né? um estado de prontidão para trazer o Senhor de volta, e nós receberemos, os vencedores receberão o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, como manter-se saudável? Primeiro, o ensinamento saudável é segundo o Evangelho da glória. Nós estamos sendo levados até a glória de Deus, a salvação completa. 1 Timóteo 1, de versículos 10 e 11. O ensinamento saudável dispensa a vida e a natureza de Deus, não é meramente um ensinamento bíblico, né? Dispensa a vida e a natureza de Deus, o que resulta em saúde espiritual e crescimento, o qual opera a salvação completa de Deus, desde a justificação, reconciliação, santificação até a glorificação, sermos recebidos na glória do Pai. O ensinamento saudável é de acordo com as palavras saudáveis do Senhor e com o ensinamento segundo a piedade, 1 Timóteo 6:3. Jesus não ensinava filosofia ou doutrinas diversas. As suas palavras eram espírito e vida, já falamos isso em João 6,63. Jesus era o pão para alimentar o homem, João 6,57. Era água para saciar a sede do homem, João 7, de 37 a 39. Portanto, o ensinamento não é mero ensinamento. O ensinamento saudável tem que trazer vida, tem que trazer o espírito, tem que trazer pão espiritual, tem que trazer água espiritual. É tudo para crescimento espiritual. O ensinamento dos apóstolos supria a vida por meio das palavras saudáveis que produziam a realidade divina dos crentes, a qual era manifestada no viver deles. Um ensinamento saudável não fica meramente uma doutrina na cabeça, né, de fora de nós, mas o ensinamento saudável produz a realidade de Deus em nós, e Deus é manifestado na nossa carne por meio do nosso viver. Esse é um ensinamento saudável. Mantém o padrão das palavras saudáveis que de mim, Paulo, ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1, versículo 13. As palavras de Paulo eram saudáveis porque o próprio Deus o salvou e o chamou para ser um pregador, apóstolo e mestre do Evangelho, que trouxe à luz a vida e a imortalidade. 2 Timóteo 1, 9 até 11. As palavras do apóstolo eram palavras saudáveis porque procediam de Deus. A origem é Deus.
Timóteo somente tinha de se manter com fé e com amor em Cristo nesse padrão. Chegará o tempo em que não suportarão o ensinamento saudável, 2 Timóteo 4,3. Quando se perde o coração puro, a boa consciência e a fé sem hipocrisia, a alma passa a ter fastio do pão de Deus, do maná. Em Números, capítulo 21, versículo 5, despreza a palavra saudável e pisa o favo de mel. Isso está em Provérbios 27, versículo 7. E como resultado, busca cercar-se de mestres, gostam de mestres, de palestrantes, de mensagens, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir essas coisas, né? 2 Timóteo 4,3. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, versículo 4. Porém, nós somos pela manifestação do reino, pois tememos a Deus que há de julgar vivos e mortos, portanto devemos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo 4, 1 a 2. Devemos suportar todos os sofrimentos para fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o nosso ministério. A missão da igreja é pregar o evangelho. Vamos sair às ruas quando pudermos, não é isso? Para pregar esse evangelho maravilhoso, e Deus nos deu uma abordagem maravilhosa. Posso orar por você. Não há quem resista essa abordagem, né? Quando nós fazemos isso de coração sincero, a porta se abre e pregamos o evangelho. Então, qual segredo? O segredo que eu vou passar para vocês é seguir de perto a palavra profética e seguir de perto os apóstolos, 2 Timóteo 3, versículo 10. E ruminar ou meditar a palavra ouvida e trabalhar nessa palavra, para que haja em nós progresso espiritual, 1 Timóteo 4,15, e também transmitir com fidelidade a palavra a homens igualmente fiéis e idôneos para transmitir a outros, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Então, queridos irmãos, vocês estão vendo que a palavra profética nos ajuda a manter-nos dentro do ensinamento saudável e também nos mantém saudáveis, né, com saúde, e também promove crescimento de vida, né, na igreja, em mim e na igreja, e também promove o mover de Deus, né, na obra de Deus. Quer dizer, Deus consegue progredir, a obra de Deus é executada, a vontade de Deus é feita aqui na terra por meio das palavras saudáveis. Queridos irmãos, eu espero que, né, tenha sido de ajuda para você, tá? Até o próximo tutorial. Amém.